Olá pessoal, tudo beleza? Aqui é o professor Jefferson Psim e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre balanço de massa em extratores líquido-líquido em contracorrente, tá? Em múltiplos estágios em contracorrente. Para isso eu vou pegar o exemplo 12.7-1 lá do Jacoples, tá? Onde aqui nós temos uma mistura de ácido acético em água com 30%, né? É, em fase aquosa, 30% é essa mistura, são 200 kg por hora. A nomenclatura do Jacoples é um pouquinho diferente da nomenclatura que eu apresentei nos outros problemas, então eu vou mudar aqui a nomenclatura para a nomenclatura que a gente está usando, tá? Já para não ficar nenhuma dúvida. Tá? Então 200 kg por hora, com 30% em peso em ácido acético, tá? Que usando éter isopropílico a um fluxo de 600 kg por hora, deve ser utilizado até ter uma extração aquosa, uma solução apenas 4% de ácido acético na corrente de água. Tá? Então vamos fazer aqui um diagrama de processo, depois eu volto aqui e falo um pouquinho sobre esse diagrama de equilíbrio. Tá? Então vejam aqui, nós temos uma, um sistema em múltiplo estágio, então eu vou representar isso aqui por caixinhas, como vocês já viram em outros problemas, né? Vou botar aqui 3 pontinhos para nós não ficar desenhando muita coisa, né? 3 pontinhos, né? Lá o estágio N-1, né? E o estágio N, tá? Então, aqui no primeiro estágio nós temos a alimentação, né? Essa alimentação produz uma corrente de refinado R1, né? R2, Rn-2, Rn-1 e a Rn, tá? Em contracorrente, então, nós temos a alimentação de solvente, o extrato da corrente N, o extrato da corrente N-1, o extrato do estágio 3, o extrato do estágio 2 e o extrato do estágio 1, tá? Então, é basicamente a nomenclatura que a gente utilizou na extração sólido-líquido para fazer um paralelo, né? Para ficar semelhante, né? Vamos definir aqui o álcool isopropílico como componente B, né? O ácido acético como componente A, desculpa, como componente C, e a água, ela vai ser a diferença desses dois, da presença desses dois componentes, tá? Que é o é, componente, componente A, tá? Então aqui nós temos de água 70% na alimentação, né? E nós temos do componente C na alimentação 30%. Já vou botar aqui em fração, que fica mais fácil, 0,7 e 0,3. Tá? O nosso solvente é alimentado puro, ok? Tá? E nós temos como informação que lá na corrente Rn, né, eu tenho uma composição de água, uma composição de solvente e uma composição de soluto, que no caso é 0,04 ou 4%. Tá? Então essas são as informações que o problema dá, além de que aqui é 200 kg por hora e de solvente 600 kg por hora. Vamos conferir aqui os dados. Isso aí.
tá? Muito bem. Então, como que eu resolvo um problema desse tipo, né? Então, como é que eu vou resolver o problema desse tipo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar no diagrama aonde estão, no diagrama de fases, aonde estão esses pontos, tá? Então, vejam que na alimentação eu tenho zero do componente B, né? Eu não tenho componente B, e eu tenho 30% do componente C. Logo, o nosso ponto da alimentação vai estar aqui, né? E para o solvente eu tenho 100%, né, de éter isopropílico. Então, vai estar, deixa eu botar em outra cor aqui, vai estar aqui na ponta desse gráfico. E aí, conforme a gente viu, né, entre esses dois pontos, o que, que nós vamos ter? Nós vamos ter uma reta, certo? Uma reta que representa a linha de operação desse sistema. E em algum ponto sobre essa linha de operação, nós temos a nossa corrente de mistura, conforme nós definimos anteriormente. Então, a corrente de mistura, né, vai ser igual a tudo que é alimentado no sistema, né, que é igual a tudo que sai do sistema. Tá? Certo? Então, nós temos esse parâmetro. Por consequência, a gente pode resolver esse balanço, né? Porque a gente conhece a corrente F e a corrente S, né? Então, nós temos que F é 200 mais 600 Vamos deixar essa equação aqui, porque depois nós vamos precisar dela. Lembrando que essa corrente, a quantidade dessa corrente, ela é constante nos estágios, tá? Agora, eu posso definir o ponto onde fica essa corrente de mistura fazendo um balanço para o solvente, né? Então, se a gente fizer um balanço para o solvente, eu tenho que M vezes XB na corrente M é igual a S XB na corrente F mais S YB na corrente S. Como a quantidade de solvente na alimentação é zero, né? Como a quantidade de solvente na alimentação é zero, e aqui é puro, nós vamos ter que XB na corrente M vai ser igual a 600 dividido por 800, que dá 0,75, tá? Da mesma forma, eu posso fazer para o soluto. Então, se eu fizer para o soluto, M vezes XC na corrente M é igual a F XC na corrente F mais S YC na corrente S. Agora, nós temos a ausência de soluto no solvente, o solvente é puro, né? E aí nós ficamos que XC na corrente M é igual a F 200 vezes 30% dividido por 800, que vai dar um valor de 0,075. Então, o restante é água, tá? Se nós olharmos para, então, o nosso diagrama, tá? E nós pegarmos aqui o valor do XB, tá? De 0,75 dá esse valor da... Opa! Esse valor dá aqui, né? Então, vai ter o ponto de mistura vai estar aqui sobre a linha.
E se nós puxar aqui uma reta, claro que aqui a gente não tem tanta precisão, vocês vão ver que está dando mais ou menos aqui sobre o 0,75. E se nós olharmos aqui a diferença, né? Então 0,75 mais ou menos aqui puxando uma linha no 0,80, paralelo à diagonal lá, tá? Paralelo à diagonal. Então vocês vão ver que vai ter em torno de 17% de água nessa corrente de mistura, tá? Eu não vou colocar ela porque ela não é importante agora para nós neste cálculo, tá? Então, vejam bem, nós definimos aqui então um ponto de mistura, tá? E como o que entra é igual a tudo que sai, né? Nós temos que olhar como é que é a nossa saída. Então nós sabemos que lá na corrente RN, só lembrando, aqui nós vamos ter a corrente de extrato e aqui nós vamos ter a corrente de refinado. Então, vendo que lá na RN nós temos 0,04 ou 4% só de soluto, tá? Ou 4% de soluto. Deixa eu só limpar aqui mais umas coisas aqui no nosso diagrama. Tá? Então, vejam que o nosso soluto, ele vai estar, desculpa, o nosso refinado, ele vai estar mais ou menos aqui, tá? E aí, se eu puxar uma reta, tá? Se eu puxar uma reta, pegando esse ponto de 4% e cruzando o ponto M, tá? E cruzando o ponto de mistura, eu tenho lá na minha linha de extrato, eu tenho o valor do extrato na corrente 1, tá? Então, o extrato que vai sair aqui no meu sistema. E aqui onde cruza o 0,04, eu tenho o meu RN, tá? Então, conhecendo isso e conhecendo o ponto de mistura, eu consigo fazer o balanço do meu sistema. Então, só pegando os valores, né? Aqui nós vamos ter Y1, Y2, YB1 igual a 0,09, desculpa, 0,90, tá? E se eu puxar para cá, né, eu vou ter YC na corrente 1 de 0,08. Vou puxar reto. Vou ter 0,08, tá? Ou seja, me sobra aqui 0,02% de água. Já na corrente de refinado, tá? Eu vou ter, como a gente bem observou, XC na corrente RN de 0,04, que era o que dizia no problema. XB, puxando aqui para baixo, eu vou ter um valor de 0,02, logo vai me sobrar, né, de água, vai me sobrar 0,94 ou 94% de água na corrente de refinado, tá?
Bom, agora conhecendo todos esses valores, né, é possível eu fazer um balanço, né? Eu já poderia fazer um balanço aqui usando a corrente de mistura, né? Então, se eu fizer agora um balanço, por exemplo, para o soluto, que é o que eu tenho as informações mais importantes, né? Então, eu tenho que o seguinte, né? Então, para o soluto, M vezes XC na corrente M é igual a E vezes YE1, né? YC na corrente E1, mais Rn vezes XC na corrente Rn, tá? Então, esse parâmetro era dado do problema. M é 800, XC é 0,075, E1 eu não conheço, YC na corrente E1 eu tirei pelo diagrama 0,04, desculpa, pelo diagrama 0,08, Rn, que eu não conheço, e XC, o dado do problema 0,04. Então vejam aqui, ó, tenho uma nova equação, né, pela igualdade aqui, ó, da corrente de mistura, que eu defini lá na corrente 1, eu tenho uma nova equação, e aí isso aqui, E1 mais pela equação 1 que eu defini anteriormente, eu tenho que Rn vai ser igual a 800 menos E1. Vou substituir lá na equação, já vou resolvendo aqui. Zero quatro, tá? Então, se eu resolver isso aqui, 800 vezes 0,04, eu vou ter 32. Separando e isolando. Logo, para fechar o valor da corrente de mistura. Bom, tendo os valores agora calculados, eu vou para a segunda parte do problema, tá? Então, defini os valores, agora eu vou para a segunda parte do problema, tá? Nessa segunda parte do problema, o que nós vamos fazer é o seguinte, é fazer o balanço em um estágio qualquer aqui do meu sistema, tá? Então eu vou pegar aqui um estágio, um sistema qualquer e eu vou escrever da seguinte forma, tá? Eu vou escrever que F mais V2, que é o primeiro estágio, perdão, aqui eu errei a nomenclatura, E2, que é o que entra no primeiro estágio, é igual ao que sai do primeiro estágio, E1 mais R1. Se eu separar essas variáveis
na forma decorrente do próprio estágio, ou seja, passando esse termo para cá e passando esse termo para lá, eu vou ter o quê? Que F mais F menos E1 é igual a R1 menos E2. Se eu generalizar essa equação para qualquer estágio, tá, eu posso escrever da seguinte forma, que Rn menos En é igual a N menos 1, é igual a é igual a Rn menos En mais 1. E vejam que o que eu escrevi aqui, se eu pegar lá o estágio N, tá? Se eu pegar Rn menos En, tá? Rn menos En, vocês vão ver que eu sempre estou escrevendo a corrente de diferença. Então, essa corrente que eu escrevi, né, ela é chamada de corrente delta. E todos os pontos passam pela mesma corrente delta. Da mesma forma, eu posso fazer o balanço para qualquer um dos componentes, tá? Para a corrente delta. Então, vamos resolver a corrente delta, tá? Então, delta vai ser igual a F menos E1, que é igual a 200 menos 700. Menos 500 kg por hora. Da mesma forma, então eu posso fazer, por exemplo, para o soluto, né, em que delta vezes XC na corrente delta é igual a F, XC na corrente F, menos E1, XC na corrente E1. Então, XC na corrente delta vai ser igual a F 200 vezes 30% menos 700 vezes 0,08. Só corrigindo aqui, quando a corrente é de extrato, a fração é dada pela letra Y, tá? Então, resolvendo isso, dividido por menos 500, né? Então, 200 vezes vírgula 3 menos 700 vezes vírgula 0,8 dividido por 500. Então, eu tenho 0,08. Da mesma forma, para o solvente, né, eu tenho que XB na corrente delta vai ser F não tem solvente, né? Então, eu não tenho solvente sendo alimentado na corrente F, que é menos, tá, gente? Então, é menos 700, que multiplica quanto que eu tenho de solvente na corrente E1. Então, na corrente E1, eu vou ter 90% de solvente. (1,26), tá?
Então agora eu vou definir esse ponto delta, que tem menos 0,08 e 1,26, tá? Então lá no meu diagrama. 1,26 seria 126. Eu vou copiar esse diagrama e vou colar ele novamente aqui para corrigir aqui que ele está... Só um pouquinho eu vou melhorar isso aqui. Então, gente, eu refiz aqui o diagrama, tá? E aí eu prolonguei aqui em 26%, né? Então, esse aqui seria o valor de 1,26 ou 126%, né? Aqui está em percentual, e 0,08. Tá? Menos 0,08, menos 0,008, ou seja, menos de 1% está ali o ponto delta que a gente calculou. Bom, agora o que nós vamos fazer, tá, gente? O que nós vamos fazer? Agora nós vamos juntar sempre as correntes, tanto a corrente de extrato, tanto a corrente de alimentação, quanto a corrente de extrato, né? Nós sempre vamos juntar essas linhas. Então, se vocês observarem, quando eu junto a linha da alimentação, tá? A linha da alimentação, né? Ao ponto delta, eu tenho a minha corrente E1, tá? Eu não precisaria calcular os valores de delta. Se eu simplesmente juntasse a linha da corrente de alimentação com o meu E1, eu teria o ponto delta. Da mesma forma, quando eu junto a linha da corrente RN, quando eu junto a linha da corrente RN ao ponto delta, né? Eu vou passar lá na minha alimentação de solvente. Vejo que o ponto delta ele ajuda nesse cálculo pela mistura, tá? Bueno, mas como é que eu vou saber? Como que está a minha corrente, por exemplo, a minha corrente de extrato R, a minha corrente de extrato anterior à corrente E1, ou seja, do estágio posterior, né? Como que eu faço para chegar a esse ponto? Então vejam que ali no diagrama, tá, foi calculado a corrente de extrato 1, tá? Essa corrente de extrato 1, tá, ela vai estar em equilíbrio com uma corrente R1 que sai do extrator. E essa corrente R1, ela vai ser dada pelo equilíbrio aqui pelas linhas de amarração, tá? Ou seja, vejam que a corrente R1, E1, ela está no meio desses dois pontos, aproximadamente no meio dos dois pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma interpolação gráfica, tá? Seguindo aqui as linhas, tá? Uma interpolação gráfica onde eu vou seguir aqui as linhas. Deixa eu
Tô com um probleminha aqui, vamos ver se eu aumento aqui. Só para vocês observarem aqui. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa linha fora. E daí eu jogo ela lá para cima. Fazer a linha aqui fora. Aí fica mais fácil. Deixa eu mudar essa cor dessa linha aqui. Então, ó, a E1, ela vai estar em equilíbrio, seguindo seguindo as linhas, né, de amarração do sistema. Então vejam que a minha corrente R2, desculpa, R1, vai estar aqui. R1, tá? A R1, ela vai dar lá no ponto delta novamente, tá? Então, nós temos que ir lá no ponto delta novamente. Vou pegar essa linha aqui. Ela vai lá no ponto delta, tá? E aqui onde ela cruza a linha do extrato, eu vou ter a minha E2. Da mesma forma, eu acho que eu vou tirar um pouco dessas linhas, tá, pessoal? Para vocês não se perderem. Então, já que eu já defini lá meu ponto, o meu ponto delta, tá? Eu vou tirar um pouco das linhas que a gente já fez, tá? Mas não esqueçam que elas foram importantes para nós, tá? Só para ficar mais fácil aqui da gente ver, tá? Então, aqui eu achei a minha E2. Da mesma forma, né? A E2 vai estar em equilíbrio. Então, vou fazer outra linhazinha azul aqui. Tá? A E2 vai estar em equilíbrio, seguindo as linhas de operação. Então, ela está bem em cima da linha pontilhada ali, um pouquinho para baixo da linha pontilhada. Tá? Vou botar aqui bem no ponto onde ela cruzou. Tá? E aqui, então, gente, eu vou ter a minha R2. De novo, juntando a R2 com a corrente delta. Juntando a R2 com a minha corrente delta, tá? Eu vou ter lá no fundo a E3. Seguindo a linha de amarração, seguindo a linha de amarração, eu vou ter minha R3.
E, gente, se eu fizer mais uma vez, vamos ver aqui. Se eu fizer mais uma vez, vejam que já deu mais ou menos, né? Ela ficou bem próxima aqui do valor da, da minha RN aqui, né? Então, se eu observar isso aí, né? Se eu fizer essa observação, eu vou ver que aí são 3 ou 4 estágios, aí são talvez mais um, vamos ver. O problema, a resposta do problema diz que são 3 estágios necessários, tá? Então, claro, aqui a gente tem um pouquinho de dificuldade de fazer o gráfico à mão, né? Enfim, de consultar esse gráfico à mão, tá? Então, talvez aí vale a pena consultar o livro, né? A resposta do livro é que são 3 estágios são suficientes para realizar essa operação. Um detalhe importante nesse problema, né? Um detalhe importante nesse problema é que vejam que o extrato que está saindo, ele está saindo super bem pouco concentrado, né? Ele está saindo com pouca concentração de soluto. E por que essa pouca concentração? Vejam que o ponto de mistura, ele deu mais na direção, estava aqui o nosso ponto de mistura, ó, ele deu mais na direção da corrente S, né, do que na direção do soluto, tá? E o que pode ser feito, então, para resolver esse problema? No caso, a proposta aqui era que fosse feita uma extração utilizando 600 kg de solvente. Se essa quantidade de solvente for reduzida, vocês vão ver que o ponto de mistura ela vai puxar mais em direção à concentração de soluto. Então, gente, esse é o procedimento. Ele é um procedimento um pouquinho trabalhoso, né? Ele envolve alguns cálculos, envolve necessariamente o método gráfico para resolver, porém, é um método utilizado para a solução de problemas, é um dos métodos utilizados para a solução de problemas de extração líquido-líquido envolvendo múltiplos estágios. Beleza? Então, muito obrigado e até a próxima.